Quando eu coloquei a chamada no meu Instagram e nos meus grupos, eu coloquei lá como deixar de ser ansioso, desastrado, desatento e outras cositas más. Por exemplo, burro, né? Tenho dificuldade de atenção, eu não aprendo e essas coisas. Mas por que eu coloquei essas palavras lá? Porque são nominalizações. E eu queria falar sobre nominalizações hoje. O que é uma nominalização? É quando você pega um verbo e transforma num substantivo abstrato. Que isso, velho? Vamos analisar. O que é um verbo? Verbo no Brasil tem 3 terminações: a, er ou ir. Né? Vestir, dançar e comer. 3 terminações. Então, o verbo vai terminar com R ali. Substantivo abstrato não. O substantivo vai ter um artigo na frente. Alguns exemplos que eu gosto de dar. Educação, é o verbo educar. O verbo educar se transforma em a educação. Então, educação é uma nominalização do verbo educar. Transformei o verbo num nome. Nominalizei. Tcharam! Sussa, simples. Por exemplo, coloca aqui, correr. É o verbo. A corrida. É uma nominalização do verbo correr. Então, se eu falo assim, ontem eu e minha irmã fomos numa corrida. Você não sabe se ela estava participando da corrida, se era de carro, se era de cavalo, se era de gente, se ela estava na plateia. Não sabe. Porque está nominalizado. O verbo correr está um verbo não especificado. Então, se você fala corrida, é nominalização. Se você fala correr, é verbo não especificado. Ou seja, seu cérebro está perdidinho e o terapeuta também. O verbo ansiar, você cria a ansiedade. Por quê? Aí, beleza. Então, nós temos o verbo aí, ó, ansiar, que transforma em ansiedade. O que acontece quando eu transformo um verbo numa nominalização? Um fenômeno interessantíssimo acontece. Será que isso aqui está funcionando? Eu vou iniciar meu TOTS para escrever uma coisa no quadro. Acontece uma coisa interessante. A nominalização elimina 3 coisas. Quais coisas a nominalização elimina? Quem faz? Está saindo aí? A quem é feito? E o mais importante de tudo, o processo. O processo que quem vai te dizer o que é o verbo. É a explicação do verbo. Então o processo é normalmente o que eu como terapeuta quero saber. Então se uma pessoa disser para mim assim, eu tenho ansiedade, eu, Verne, quero saber o processo. Não quero nem saber desse verbo. Eu já vou internamente pensar que o verbo é ansiar e como ela se ansia. Como ela faz isso internamente. Qual que é o processo? Vamos para o verbo correr. Ontem a corrida foi chata. Aí eu pergunto, quem correu? É uma pergunta de metamodelo, faz sentido. Por quê? Porque a corrida eliminou quem fez. Eu estou perguntando por quem fez. E pelo correu. A quem é feito, nesse caso, não necessariamente, né? Tem mais pessoas que estão correndo. E qual é o processo? Então, quem correu? Ah, meu pai. Beleza, já sei quem correu. Uma eliminação já tá. Como? Ah, de carro. Ah, entendi. Então, seu pai correu de carro. Onde? Tal. Então, em que lugar? Tal. Em que posição que ele chegou? Tal. Quantas voltas foram? Beleza, agora eu já entendi o processo. Então, ela não estava correndo. Quem correu foi o pai. Ela estava assistindo. Ela foi de ônibus e não gostou. Então, percebe? Eu dissequei, decompus a nominalização correr, a nominalização corrida, né?
Quem correu, onde correu, qual foi o processo que ele fez de correr. Ah, ele deu várias voltas numa pista de carro. Ok, melhor para mim, agora entendi melhor. A corrida você não entende tão bem quanto o processo. Então, a ideia é essa. Aí quando a pessoa vier, deixa aqui. Quando a pessoa vem para uma sessão de terapia, ou fala coisas desse tipo, ou você, se você tem alguma questão dessa, quiser colocar aí para mim, coloca aí para mim alguma questão que você quisesse que eu fizesse essa análise. Alegrar. Ah, Werner, eu quero que você desmembre alegrar. Ou alegre, né? Estou alegre. A alegria. Alegria é nominalização. Alegrar é o verbo. Como você faz para fazer isso? Então, me pergunta. Ah, se você tem alguma coisa que você acha que você tem, que você é, em uma nominalização, manda para mim aí como a gente decompõe, como a gente volta para o verbo, como a gente faz isso, beleza? E eu falo aqui. Educar, né? Educação é uma nominalização muito interessante, porque a pessoa pode falar assim, a educação lá em casa é péssima. E aí você alucina que você entendeu. Alucina que você entendeu o que ela falou, porque você não entendeu. A educação lá em casa é péssima. O que você acha que ela está falando? Ela está falando que os pais dela são mal educados, são grosseiros, os filhos. Com quem que ela mora? Não sei quem vai. Ou não. Ela está falando que, na verdade, os pais dela não são grossos. Na verdade, eles não têm educação escolar. É, porque meus pais não tiveram escola, sabe? Eles saíram muito cedo. Então, a educação lá... É isso que ela está falando? Não dá. Segunda alucinação. Outra alucinação que você pode ter, que a educação escolar é dos filhos. Né? Dos filhos. Meus filhos não estão aprendendo a ler e escrever. É isso. Ou então você pode assumir também que a educação é grosseria dos filhos. Quer dizer, você não sabe. Pelo verbo, pela nominalização, educação, quem está fazendo, o que está fazendo e como está fazendo. É isso. Mas quem está sendo educado? Qual que é o processo de educar lá na sua casa? Aí a pessoa vai poder te dar respostas melhores. Quem faz o processo de educação na sua casa? Ah, não, eu estou falando de escola. Ah, então, beleza, então já sabemos. Quem é que está mal em ser educado pela escola? Ah, meu filho João. Opa, seu filho João, já sabemos então quem que está, qual que é a pessoa envolvida. Quem faz? A escola? Ah, então a educação não é na sua casa, é a escola que você está provendo. A quem? Ah, meu filho João. O que eles fazem exatamente? Aí a pessoa não vai saber. E aí provavelmente aqui mora a resolução do problema. Como é que eu vou mudar o processo de educação do meu filho? Talvez seja interessante conversar com o professor, entender como ele faz, como a criança está se comportando dentro de sala de aula. Beleza, mas agora já chegamos no fim do papo. A educação lá em casa é péssima, não diz nada disso. Apesar de internamente a pessoa saber o porquê que ela está dizendo isso aqui. Quer ver outra nominalização interessante? Respeito. E as pessoas acham que estão falando sobre a mesma coisa. Eu respeito muito ele. Verbo não especificado. Lá na casa deles não tem respeito, sabe? Nominalização. O que precisa acontecer para X pessoa respeitar Y pessoa? Desatenção. A desatenção. A desatenção é uma nominalização que esconde o processo, né? Sou desatento. De atentar. E qual que é o processo que você faz para desatentar? Olha que legal. Muda completamente, para mim, internamente, muda completamente a forma de se observar o tema. Né? A pessoa pode chegar para mim e falar assim, Werner, eu sou muito desatento. E a pergunta faz assim. E a pergunta eu faço assim, como você faz para se desatentar? Caraca, essa pergunta é muito interessante. Porque ele vai buscar o processo, como ele faz naquele contexto para sair da atenção. Porque é impossível uma pessoa ser desatenta. Pelo menos uma pessoa que convive entre a gente, né? Talvez uma pessoa desatenta exista num manicômio, ou tá lá,
no leito do hospital, porque vivendo entre nós não é possível. Por quê? Essa pessoa nunca viu um filme, ela não sabe o que se passou no filme. Já ouviu falar na Branca de Neve e os Sete Anões? Já, mas eu estava tão desatento assim que eu não sei sobre o que se trata. Não, o que acontece é que ela faz um processo específico num momento específico. Qual é? O que ela fez naquele momento? Eu vou estudar, mas aí eu não decoro muito bem a matéria. Acho que eu sou muito desatento. Tá, você vai e começa a estudar. O que você faz? Não, que aí eu deixo o celular do lado, às vezes eu só dou uma respostinha assim. Aí eu fico pensando também nas coisas que eu tenho para fazer de casa, nas contas para pagar. Então é isso que você faz. Você pensa em outras coisas enquanto está fazendo a peca do estudo. Como que nós vamos lidar com o fato de olhei para o caderno, pensei nas contas para pagar? Esse é um processo que a nominalização, desatenção, não explica. Por isso, cada um vai ser de uma forma muito específica. Muito específica. Beleza? Ansiedade é a mesma coisa. Como eu faço para me ansiar? Qual é o processo? Não precisa ser um processo instantâneo, pode ser um processo que você leva meses para maturar aí, para poder ficar ansioso todo dia, anos talvez. Então, é interessante descobrir o processo. Como ele é feito, quando ele é feito, quem está fazendo e a quem está fazendo. Depressão. Depressão é uma nominalização. Como você faz para se deprimir? Não vou entrar aqui na questão se é uma questão biológica ou emocional ou neurológica. Independente de quais forem, é você que está fazendo, não é alguém de fora. Então meu corpo não está produzindo serotonina. Então, esse é um processo que está auxiliando na sua depressão. Mas existe um processo. Se eu não tiver esse fazer em seguida, eu não vou fazer, porque o cérebro não tem o passo, não tem. Isso aqui está muito conectado com, por exemplo, depressão e suicídio. Muito conectado, tá? Muitas pessoas dizem isso. Nossa, se minha mãe morreu, eu não sei nem o que fazer. Nossa, se eu perco um filho, não sei nem o que fazer. Ora, você já está falando que você não tem processos para isso. Você está amarrado. Se isso acontecer, você provavelmente vai ter problemas, porque você já ensinou o seu cérebro a não saber o que fazer nesses casos. Então, muitos casos desses levam à depressão e às vezes até um suicídio, porque a pessoa não tem o que fazer. E o cérebro entra em parafuso, buga mesmo, ele buga. Eita, aconteceu uma coisa que eu não faço ideia de como se reage a ela. Não podia ter acontecido. Aí vem essas frases, né? Isso não podia ter acontecido comigo. Ai, meu Deus, não é possível viver com isso, não é possível viver assim. É claro que é possível viver assim. Mas como eu nunca refleti, nunca criei esse processo, eu não tenho esse processo. Então não é possível para mim que não tenho esse processo. A pergunta-chave é o como. Como você faz isso? E aí você vai para o interno. Que processos ela faz internamente, que filmes ela cria, que vozes ela coloca, que sons ela coloca, que sensações ela gera. Como ela faz isso no corpo dela, como ela faz isso mentalmente. Em sequência. Isso vai ter um resultado. E se ela fizer outra coisa em outra sequência mentalmente, ela vai ter outro resultado. Imaginar é um processo. As pessoas imaginam coisas, tá? Então, toda vez que eu falei processo aqui, grande parte foi imaginar as coisas. Muitas pessoas que sofrem de síndrome do pânico, elas sofrem por estarem imaginando coisas. E a imaginação leva a uma sensação. Ela se conecta à sensação e, de novo, como o tímido se conecta à sensação para não ir, porque imaginou uma coisa, a síndrome do pânico muitas vezes se conecta à sensação da coisa ruim que ela imaginou, passando mal e desmaiando na rua. Ela pensou isso, já se sentiu mal, o coração acelerou, ela não vai. Então o processo é esse, imaginar, sentir. É imaginar mesmo, é criar o processo, para mim, é criar essas coisas internamente e, em consequência, os comportamentos. Então, se você for analisar o que é o processo, é o que a pessoa imagina em sequência. Se você imaginar que você está ganhando um novo videogame, você vai ter uma reação. Se você imaginar que seus familiares estão morrendo afogados, você vai ter outra sensação. É isso. E as pessoas fazem isso. Elas pensam bosta e depois querem se sentir bem. Era isso que eu queria falar. Nominalização é um verbo transformado em substantivo abstrato que elimina 3 coisas. Quem faz é quem efetua o processo. No mínimo, essas 3 coisas aí. Algumas são óbvias. Outras nem tanto.